Se você ficar confuso para entender o que é DevOps, qual sua real função dentro de TI e principalmente qual a diferença entre SRE, Cloud Engineer, Platform Engineer, esse vídeo é para você. E para piorar, agora surgiram novos cargos como DevSecOps, MLOps, DataOps, AIOps, FinOps. A real é que nem o mercado de trabalho, os RHs, nem mesmo os próprios profissionais sabem exatamente o que fazem, aonde termina a função de um e inicia a do outro. Então, se você quer entender de uma vez por todas o que é essa sopa de letrinhas e como isso funciona no mercado de trabalho, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Lembrando que o foco aqui não é detalhar exatamente cada função, mas sim explicar para você qual é a diferença entre elas. E já considera deixar o like aqui se esse vídeo te deixou curioso de alguma forma. Antes de mais nada, é importante entender como tudo isso iniciou. Qual era a dor do mercado, do negócio nessa época? Num passado não tão distante, mais ou menos 10, 15 anos atrás, diferentemente de hoje em dia que as empresas já nascem digitais, naquela época a TI era apenas um braço da empresa, um suporte, por muitas vezes vista como um custo, mais como uma barreira do que como um facilitador. As equipes de produto e negócios até tinham as ideias, mas isso demorava meses ou até anos para chegar aos clientes. Isso porque os ciclos de desenvolvimento eram muito longos, muito rígidos, aquele famoso modelo waterfall, conhece? Pois é, por conta disso havia muito retrabalho, muito desperdício de recursos. A validação de hipóteses, de novas ideias era muito lenta, muito cara para fazer. Além disso, os problemas em produção eram difíceis de resolver, por conta de falta de processo, falta de padronização. Então, cada lançamento gerava pânico. Eu mesmo, no começo da minha carreira, eu era desenvolvedor para uma consultoria que prestava serviço para uma grande empresa de telefonia. Aquela roxinha que todo mundo conhece, sabe? Eu lembro que esse projeto durou mais ou menos um ano. Foi meu primeiro emprego na área. Eu estava ansioso, né? Cheio de energia para chegar e começar a botar a mão na massa, desenvolver código. E eu lembro que eu cheguei, fui apresentado à equipe e a primeira coisa que fizeram é o quê? Você vai ter que sentar e ler toda a documentação. 30 páginas de documentação. Lá tinha requisitos técnicos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, diagrama para lá, diagrama para cá. Eu lembro que o desenvolvimento iniciou ali 2 meses depois que eu tinha iniciado, depois que eu tinha lido toda a documentação, e o ciclo de desenvolvimento mesmo durou 8 meses. O restante, os outros 4 meses para completar um ano do projeto, foi só reconstruindo tudo que a gente havia feito nos primeiros 8 meses. Eu lembro que essa etapa final foi terrível. Eu fazia faculdade, trabalhava, eu vivia extremamente cansado. Isso porque a gente trabalhava cerca de 12 horas por dia. Tinha semana que a gente trabalhava de domingo a domingo, tudo isso para correr atrás do tempo perdido, para refazer tudo que a gente tinha feito no começo. Eu até pensava seriamente em não continuar na área, mudar, fazer alguma outra coisa, educação física, eu gostava muito, não sei. Inclusive um dia, indo pro trabalho, eu acabei cochilando de tão cansado que eu tava e bati o carro. Tudo isso para simplesmente chegar no final do prazo, a gente entregar o projeto com sucesso, às duras penas, e o cliente simplesmente pegar o projeto e engavetar. Tudo isso porque o projeto simplesmente não tinha mais valor nenhum. As áreas já haviam mudado e o projeto já não fazia mais sentido para a empresa. Ou seja, esse ciclo de desenvolvimento tão longo, tão rígido, claramente não funcionava. Essa maneira, esse formato de criar software acabava por não ser bom nem para a empresa e principalmente para os funcionários, para quem trabalhava. Dado essas dores, tanto para as empresas, para o negócio, quanto para as pessoas, e principalmente pelo fator de que tempo é extremamente valioso para as empresas, elas se viram na necessidade de, reduzir o time to market, ou seja, entregar mais rápido ao cliente, validar as ideias de uma forma mais ágil. E dois, adaptar-se de uma forma contínua às mudanças de negócio e do mercado. Com isso, desencadeou 3 pontos-chaves que começou a ser exigido dos sistemas e das equipes de TI. Aumentar a frequência de release ou de entrega de software em produção, mas sem causar o caos, sem comprometer a estabilidade dos sistemas, escalar com qualidade e controle, sem perder de vista os custos, sem desperdício. E por último, inovar sem abrir mão de segurança. Atender às regras de compliance, regulações, dados sensíveis, principalmente bancos e fintechs. E como resposta a esses desafios, a gente chega ao ponto principal desse vídeo, o que é DevOps e qual é a diferença para as demais disciplinas. O movimento em si nasceu em 2007, onde as comunidades de desenvolvimento e operações, preocupados com esse modelo meio engessado, meio arcaico, onde quem desenvolvia o software trabalhava separado de quem realmente implantava e dava suporte, viram que claramente esse formato não dava certo. Como assim?
Antigamente, havia um conflito muito grande de interesse entre operações e desenvolvimento. Isso porque operações prezava por estabilidade, não queria muita mudança no sistema de produção, não. E desenvolvimento queria entregar novas features, novos produtos para agregar valor ao negócio. Afinal, é disso que vive o time de desenvolvimento, não é mesmo? Dado que toda mudança pode gerar um certo nível de instabilidade no sistema, já dá para entender o porquê que havia esse conflito de interesse, certo? Pois é, isso acabava por impactar a entrega de valor para o produto, para o serviço e, consequentemente, para a empresa. E isso conecta com as dores que a gente falou lá no começo do vídeo. Então, quer dizer que DevOps basicamente surgiu para melhorar a eficiência e dar mais agilidade na entrega de software? De certa forma, sim. Com qual meio? Melhorando a eficiência e a colaboração entre os times. Legal, a parte cultural, filosófica eu já entendi. Mas e a parte prática? Como que funciona de fato? De uma forma bem simplista, podemos dizer que DevOps cuida do ciclo de vida da aplicação desde o desenvolvimento até produção. Geralmente as equipes DevOps cuidam da construção da integração contínua e da entrega contínua, a famosa CI/CD, e também de toda a automação que for necessário para isso. Falando assim, parece até um pouco simples, mas é bem mais complexo do que parece. Claro que isso vai variar um pouco de empresa para empresa, mas a ideia é que o desenvolvedor, quando finalizar o seu trabalho, ao invés de jogar o seu código no colo de infra, esperando isso chegar até produção, isso ocorra de forma automática, todos os steps necessários que a empresa definir. Por exemplo, integrações de software, build de imagem, scans de segurança, de vulnerabilidade, de qualidade de código. Tudo isso ocorre de forma automática, com monitoramento, feedback do que pode estar acontecendo e tudo mais. É como se os dois times agora trabalhassem de forma integrada, de forma harmônica, homogênea. É claro que DevOps é muito mais do que isso. Essa disciplina é muito rica, cheia de detalhes, com muita história para contar. Se você quiser que eu faça um vídeo falando só sobre DevOps, aquele símbolo do infinito, 8 deitado, muito mais, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo focado só em DevOps para você, tá bom? Em segundo lugar, o nem tanto conhecido, mas não menos importante, Site Reliability Engineer, SRE. Gostou do meu inglês, né? O SRE nasce em 2003 no Google. Ele endereça de forma mais prática o que mais tarde o DevOps aborda de forma mais cultural, mais filosófica. Um senso comum é que o SRE é uma implementação prática do DevOps, ou também um complemento da disciplina DevOps. Fato é que aqui o foco é a confiabilidade do sistema já em produção. Então, o DevOps cuidou de toda a parte ali de esteira, de pipeline CI/CD, de todo o ciclo de vida da aplicação, desde o desenvolvimento até a produção. Daqui para frente, teoricamente, é com SRE. Ele que vai cuidar da aplicação da melhor forma possível, garantir que ela tenha disponibilidade, desempenho, eficiência, monitoramento e principalmente gestão de incidentes. Ou seja, a obsessão aqui é por cuidar da melhor forma possível dos sistemas já rodando deles em produção, incorporando práticas de engenharia de software para endereçar problemas já conhecidos de operações. E o que eu quero dizer com isso? Na prática ao invés de usar a maneira clássica de resolver problemas operacionais, com procedimentos manuais e tickets, como provavelmente você já viu em algum lugar que você trabalhou ou já ouviu alguém falar, o SRE usa código, automação, testes, design de software para resolver esses mesmos desafios. E é aí que entra outro fator muito importante, que é a infraestrutura como código, IAC. Mas calma, isso é assunto para outro vídeo. O ponto principal aqui é a mentalidade de que a confiabilidade de um sistema é um problema de software e não apenas de infraestrutura. Isso aqui muda o jogo, tá, galera? Porque começa a endereçar de forma prática aquele problema de desenvolvimento rápido e operação estável. Então, para deixar mais claro a diferença entre os dois, o DevOps vai criar um ambiente cultural e vai garantir toda a parte também técnica e ferramental para que ocorra a inovação contínua, a entrega de software, do desenvolvimento até a produção. O SRE é daí para frente. Ele vai focar principalmente a garantir que essa inovação contínua não comprometa a estabilidade e a confiabilidade do sistema, beleza? Eu poderia ficar mais 30 minutos só falando sobre SRE, mas provavelmente você ficaria cansado e sairia desse vídeo. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esse termo SRE, sobre essa disciplina tão rica e tão importante, eu super indico o livro que o próprio criador desse termo publicou, chamado Engenharia de Confiabilidade do Google. Inclusive, se você quiser comprar esse livro, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom?
É super interessante ver como o Google trata, como ele cuida dos seus sistemas em larga escala e em produção. Todo profissional da área com certeza deveria ler esse livro. Ele aborda vários aspectos, tem muito detalhe, é um livro que corre de uma maneira até que fluida. Mas eu recomendo que você leia ele de forma consultiva. Então vai lá, dá uma lida no sumário, vê o tema que mais te interessa e vai direto na página e devora porque tem bastante detalhe e é muito rico de informação. Vai por mim. Cloud Engineer. Então surge um novo personagem nessa história. A gente já tinha DevOps, SRE e agora surge ele. Mas para resolver qual dor? Bom, conforme foi avançando o uso de cloud computing, conforme as empresas foram adotando cada vez mais os serviços de nuvem, começou a ficar mais complexo gerenciar tudo isso. Começou a ficar pesado para os times de DevOps SRE conhecerem tudo sobre provisionamento, storage, redes, segurança e ainda as boas práticas de cada provedor. Então, o Cloud Engineer vai focar em ser o especialista na cloud, conhecer detalhes sobre os serviços, as melhores práticas, recomendações e tudo mais. Além disso, ele tem um papel fundamental na governança da cloud. Então, definir padrões, organização das contas, como as contas vão se integrar, como que, por exemplo, vai integrar com on-premise, com servidores locais, como que funciona não só em nível de rede, mas em nível de segurança, como que é a segurança nas contas, as boas práticas, políticas e tudo mais. Óbvio que isso em conjunto com outras áreas, por exemplo, o time de redes, o time de segurança, o time de FinOps, por exemplo, que vai cuidar de toda a organização de custos da cloud. Ele é de extrema importância para toda essa fundação que vai permitir que os outros times desempenhem os seus papéis. Coisas como tagueamento, cotas, billing e muito mais. Usando, por exemplo, Pulumi, Terraform, disponibilizando módulos reaproveitáveis da infraestrutura para que as outras disciplinas consigam consumir e usar. Eles vão pegar essas definições que eles fizeram, juntos com outras disciplinas, das boas práticas na cloud, e vai disponibilizar como código, para ser reaproveitável e para permitir que toda a infraestrutura, toda a jornada na cloud da empresa seja homogênea, consistente, segura e principalmente com um controle adequado de custos. Então, enquanto o DevOps está ali focando na parte de entrega contínua, das pipelines CI/CD, ferramentas como GitHub, GitLab CI, esse tipo de coisa. O SRE vai estar cuidando do uptime, da confiabilidade, e o Cloud Engineer vai estar cuidando da parte de arquitetura, governança, políticas e boas práticas da nuvem. Legal, agora vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem uma empresa grande que já adotou as práticas de DevOps, as práticas culturais e partes práticas do DevOps, toda a parte de entrega de inovação contínua, as esteiras pipelines, CI/CD e tudo mais. Tem o time de SRE que cuida da confiabilidade dos sistemas, dos produtos, do uptime, do monitoramento. Tem também a parte de governança da cloud, muito bem estruturada, como que funciona a organização das contas, processo de billing, de cota, de integração entre as contas, muito bem definido. Legal. A empresa está crescendo, novos times estão chegando. E qual o problema a gente começa a ter? Escala. Então, pense que diferentes times não sabem o que o outro faz, às vezes está em outra tribo, às vezes está uma squad muito distante. Cada um começa a criar a infraestrutura do seu jeito, mas fugir do padrão que foi definido por DevOps, o padrão que SRE precisa para fazer o monitoramento adequado dos times, o padrão que foi definido das contas pelo engenheiro cloud. A falta de padrão pode levar a muitos problemas, como custos e principalmente segurança. Imagina isso em larga escala. As coisas começam a perder o controle. 2. Experiência do desenvolvedor. Então ele começa a ficar perdido, com um monte de ferramentas, cada um monitorando da sua forma, cada serviço, cada time criando a observabilidade de um jeito, mas tem inconsistência entre os ambientes, então vira uma loucura. E a governança vai por água abaixo. Um time cria com a tag de um jeito, outro time não cria tag, o billing fica mais difícil de observar, de prever custos, e toda a experiência com a cloud vai por água abaixo. É por isso que eu acho que tem tantas empresas, e principalmente um tempo para cá, vem falando sobre alto custo de cloud, sobre pesadelos terríveis, custos, uma hora para outra, que aparecem ali no billing da empresa e tudo mais. O time de Platform Engineer chega com essa missão de pegar tudo que já existe, todas as definições que foram criadas pelo time de DevOps, de SRE, de Cloud, e empacotam tudo numa solução só, de uma forma centralizada, um portal, numa plataforma interna, e toda a jornada, desde o início até o fim, de novos projetos, de novos colaboradores, começa e é criado por essa infraestrutura em comum. E um ponto importante aqui é que a infraestrutura começa a ser tratada como produto. Isso mesmo, como um software normal que as empresas desenvolvem para os clientes, sabe? Então, só que agora o foco é o cliente interno
e o produto é a plataforma. Os profissionais de infraestrutura aqui também têm um perfil de programador, têm um conhecimento em programação ou já foram programadores do passado e depois foram migrando para essa área um pouco mais de cloud, de infraestrutura na nuvem. Ou até mesmo é comum de se ver essas vagas pedirem desenvolvedores de software mesmo. O ideal também é que esses profissionais, que é a equipe de Platform Engineer, tenham um conhecimento, um olhar mais crítico para a experiência do usuário. Afinal, a grande missão deles é garantir que os usuários tenham uma experiência confortável, uma experiência boa ao usar a plataforma interna da empresa. Então, para fechar esse tópico, em resumo, o Platform Engineer cria uma plataforma interna comum para toda a empresa, com todas as melhores práticas já embutidas dentro desse produto. É produtividade, padronização e segurança num pacote só. Agora, e as outras variações de Ops que a gente falou no início do vídeo, hein? E por que tudo hoje termina com Ops? Antes de eu mergulhar nesse mar de siglas, deixa eu te falar uma coisa. Você já reparou que tudo começa com alguma coisa mais ops no final? Parece até que virou moda, né? Mas na realidade tem um motivo por trás disso. É a necessidade de integrar, automatizar e monitorar diferentes áreas, diferentes disciplinas dentro de fluxos de trabalhos ágeis, como o DevOps, que é o precursor disso tudo. A explosão de termos como DataOps, MLOps e AIOps não surgiu apenas como moda, mas sim como resposta para sistemas cada vez mais complexos e para a necessidade de colaboração, entrega contínua e eficiência principalmente. Por que cada termo Ops? Cada termo Ops surge para resolver uma dor, um problema específico de cada área, inspirado nas práticas ali do DevOps, incorporando a filosofia DevOps nessas áreas. DataOps foca em dados, agiliza a coleta, o processamento e análise desses dados com pipelines automatizadas. É como se fosse o DevOps para o time de dados. AIOps usa inteligência artificial, incorpora ela para operações de TI, então principalmente monitoramento e resolução de incidentes. Uma prática comum é detectar anomalias em logs com inteligência artificial. MLOps gerencia o ciclo de vida dos modelos de machine learning. Então vai desde o treinamento até implantação de fato. E FinOps, ele vai fazer a gestão dos custos na nuvem. Ele alinha os gastos com as metas de negócio. Beleza, tudo isso é lindo na teoria, mas e na prática? Como que é a realidade desses cargos nas empresas grandes e pequenas no Brasil? O fato é que a segmentação mostrada é uma realidade mesmo em empresas grandes aqui no Brasil. Elas sim têm cargos separados, cada um com a sua responsabilidade, times focados em uma coisa e em outra. Então, Cloud Engineer focado na arquitetura da nuvem, DevOps cuidando da parte de esteiras, o SRE cuidando da parte de monitoramento, uptime, confiabilidade. Mas e as empresas pequenas e as startups? Aí a história muda um pouco. A realidade nesses casos é que tem muito acúmulo de função nos cargos. Geralmente é o cara do DevOps que faz tudo, desde configurar a pipeline até subir o banco, monitorar e responder a incidentes às 2 horas da manhã. Ou seja, as funções se acumulam em uma só vaga. E a descrição das vagas no LinkedIn, por exemplo, é meio que Frankenstein. Procura-se DevOps com experiência em observabilidade, Terraform, gestão de incidentes, arquitetura cloud e segurança. É só navegar no LinkedIn que dá pra ver essa sopa de letrinhas toda embaralhada com a descrição exigindo as mais diversas coisas. Mas e aí, gostou desse conteúdo? Quer que eu traga mais esse tipo de análise, essas curiosidades sobre o mundo de TI e mais especificamente de cloud computing? Me diz aí nos comentários. Me conta também como que é na sua empresa. É bem segmentado? Tem o DevOps faz tudo? Ou ainda tá naquele modelo antigo de infraestrutura? Ah, e não esquece de curtir e compartilhar, beleza? Tchau!